E aí eu queria gastar um pouco mais de tempo hoje conversando com vocês sobre o que significa servir. O Sabiá já explorou um pouco a atitude do coração. Foi por aí, querido? Com que atitude você se engaja no serviço? O que te motiva a fazer o que você faz no corpo de Cristo? O que te motiva? O que me motiva a ser pastor? O que te motiva a cantar e tocar aqui? O que te motiva a trabalhar no ministério que você trabalha? É importante. Foi uma fala importante do nosso irmão. E hoje eu quero explorar, queridos Cícero, eu quero pensar em servir como cuidar. Legal, Vini, o Espírito Santo existe mesmo, né, cara? Se você não sabia, fique esperto, né? A última canção do Vini foi sobre cuidado. Você lembra essa semana quando eu te liguei a falar sobre isso? Foi na terça, né? Na quarta, na quinta. Não falei para o Vini. Não lembro de ter falado especificamente para você. Sobre o tema, não. Então, assim, foi muito bacana. A última canção chama-se Cuidado. Vamos ler, então, João capítulo 11, que é um texto onde a gente vai aprender, se você anota, o que significa cuidar, não segundo, ouça isso, não segundo a psicologia, não obstante a gente goste muito da psicologia, não, Alex, segundo a nossa opinião, não obstante a gente tenha opiniões boas a respeito disso, nós sejamos cuidadosos. Você cuida bem da tua família? Você é cuidadoso com as tuas coisas? Mas cuidar segundo Jesus. Segundo Jesus de Nazaré, o que significa cuidar? João capítulo 11 é um texto muito importante para a nossa fé e muito tocante, que me afeta muito, toca os meus afetos, porque ele fala da morte e da ressurreição de Lázaro. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia. Um texto longo, mas vale a pena a gente explorá-lo. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e da sua irmã Marta. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Eles disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas. Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. O que Jesus está querendo dizer aqui, se me permite interromper a leitura, é o seguinte: eu sei o que eu estou falando. Eu não estou no escuro. O GPS não ficou sem sinal, procurando rede. Dá aquela agonia que dá quando o Waze sai do ar. Jesus está dizendo o seguinte: eu tenho clareza, está claro para mim o que eu tenho que fazer. Em outras palavras, fica na tua, brother. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, da morte de Lázaro, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente de sono. Interpretaram literalmente o que Jesus dissera. Então ele lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até lá. Vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia quantos dias? 4 dias. Betânia distanciava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém.
E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-la pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus lhe disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Você crê? Você acredita nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus não havia ainda entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-a, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Disse ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. O menor versículo da Bíblia, irmãos. E talvez o mais lindo, mais consolador. Vamos dizer juntos? Jesus chorou. Jesus chorou. Interrompo de novo a leitura para me dirigir à família enlutada. Jesus chorou. Que isso nos console, irmão. Jesus chorou. Jesus chorou, Campoy. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não, eu não te falei que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu. Que cena, hein, irmãos? Eu falo para vocês o que Jesus disse para Marta. Não você, Marta, mas aquela Marta. Vocês acreditam nisso? Que Jesus chegou no túmulo de um homem que estava morto há 4 dias. Um amigão dele. Jesus amava esse cara. Jesus amava essa família. E aí Jesus chega na beira na porta, na entrada da gruta. Tira a pedra. Lázaro! Gei caprichou ali. Também não foi combinado. Uau, Geis, vai ter um aumento de serviço. E aí o cara sai enfaixado, porque eles perfumavam. Não chegava a ser uma mumificação egípcia, mas eles enrolavam, perfumavam. E o Lázaro sai.
O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixa de linho e o rosto envolvido num pano. E disse Jesus: tirem as faixas dele, deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizeram, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio. Queria parar aqui. Que texto, né, irmão? Esse texto mostra como os pais antigos se reuniram em Calcedônia e fizeram uma definição, um credo, porque tinha gente que acreditava que Jesus era Deus, mas não era homem, e outros que acreditavam que Jesus era homem, mas não era Deus. E nesse documento, esses pastores que se reuniram, muitos anos atrás, foi quando Calcedônia, eu acho que é no século IV, isso mesmo. Há 1.600 anos atrás, se reuniram e escreveram um documento que eles diziam: nós cremos que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Fica com isso. O que a gente pode aprender sobre cuidado nesse texto, irmãos? Aliás, esse texto nos ensina muito sobre muita coisa. Mas vamos pensar no cuidado. Primeiro, eu gosto, quando vou trabalhar um tema, comigo mesmo, e depois dando aula ou pregando, eu gosto de pensar aquilo que não é. Vou pela via negativa para depois pensar naquilo que é, porque aí eu descarto as alternativas anteriores e fica só a certa. Em primeiro lugar, esse texto nos mostra que cuidar, se você quiser anotar, você faz coisa boa. Até para discordar de mim depois. Cuidar não é simplesmente corresponder às expectativas das pessoas. Você pode repetir para gravar? Por favor, me permita. Cuidar não é responder às expectativas das pessoas. Isso fica claro que mesmo as pessoas que a gente mais ama, ouça isso, as pessoas que a gente mais ama, cara, têm expectativas ao nosso respeito irreais e que muitas vezes a gente nem sabe dessas expectativas. Eu nem tenho conhecimento dessas expectativas, mas elas existem. E a gente espera que, no momento de dor, essas expectativas sejam plenamente cumpridas, atingidas, preenchidas. Qual teria sido a expectativa de Marta e Maria quando o irmão dela adoeceu? Os judeus comentam, Jesus tinha curado cegos, Jesus tinha feito vários milagres. Ora, se Jesus amava esse pessoal, se Jesus amava Lázaro, Marta e Maria, ora, ficou doente, ele vai vir aqui e vai impedir que o Lázaro piore. Mas se você acompanhou atentamente a leitura, isso está no início do capítulo, os primeiros versos dizem que Jesus estava longe. Jesus não estava em Betânia. E o texto diz que ele demorou 2 dias para ir lá estar com o pessoal, visitar essa família. Isso é muito importante, irmãos. Isso é muito importante porque cuidar não é ser refém da expectativa que o outro tem a seu respeito, a nosso respeito. Se eu preencher as expectativas que os meus filhos têm ao meu respeito, por exemplo, dando para eles tudo que eles me pedem, ao invés de construir o caráter deles, eu vou destruir o caráter dos meus filhos. Eu não posso preencher a expectativa que o Bernardo e o Pablo têm ao meu respeito, dizer sim para tudo que eles me pedem. Porque se eu for nessa direção, daqui a pouco vai ter pessoal lá tomando café, tomando sorvete de manhã, e tendo como sobremesa jujuba, que não é mais jujuba, é fine, né? Eu não posso preencher as expectativas, eu não posso ser refém das expectativas que as pessoas que mais me amam e que eu mais amo têm ao meu respeito. E quem nos dá esse exemplo é o próprio Jesus. Jesus ouve, ele reconhece a situação, mas ele demora 2 dias. Isso nos leva para o segundo não. Cuidar não é preencher a expectativa, toda e qualquer expectativa que os outros têm a nosso respeito. Sabe por quê? Porque simplesmente a gente não dá conta. A gente não consegue, cara. É impossível. Vamos alinhar as expectativas
Que expectativa você tem a respeito da sua esposa? Que expectativa a sua esposa tem a seu respeito? Quando eu dou curso de preparação para o casamento, ou quando eu acompanho algum casal em crise, uma das coisas que eu mais ouço é o seguinte: pastor, eu esperava que ela me fizesse feliz. Pastor, eu esperava que ele me fizesse feliz. Só que vamos combinar que essa é uma expectativa muito grande. Ninguém faz o outro feliz. Sabia disso? Você vai economizar com essa informação uns R$3.000 de terapia, hein? Depois dá de oferta aí para o projeto das crianças lá embaixo. 3.000. Eu não posso esperar que a minha esposa me faça feliz. Ela não tem condição de me fazer feliz. No sentido pleno da minha expectativa. E ela não pode esperar que eu a faça feliz. O que a gente chama de felicidade é uma construção constante de duas coisas, de amor, de perdão, por exemplo. Então, cuidar não é o tempo todo satisfazer a toda e qualquer expectativa que o outro tem ao nosso respeito. Em segundo lugar, o que a gente vê no texto, no verso 3, irmãos, ainda no verso 3, cuidar não é estar presente o tempo todo. Que está bem associado, né? A expectativa delas, por exemplo, não era só que Jesus curasse Lázaro, mas, em primeiro lugar, que Jesus estivesse presente o tempo todo. Não é possível. A gente não amadurece, a gente não cresce, a gente não se torna uma pessoa autônoma, e autonomia é diferente de independência. Sabia que a gente confunde as coisas? O que é autonomia na cabeça e no senso comum? Quem aqui é autônomo, um profissional autônomo? Por gentileza, me permita. Começando da Silmar até aqui. O que é ser autônomo para o governo, para a Receita Federal, do ponto de vista das leis brasileiras? O que é ser autônomo? É não ser empregado, é não trabalhar no regime de CLT, é não ser funcionário de nenhuma empresa. Autonomia. Mas a palavra autonomia não quer dizer isso. A palavra autonomia é formada por duas palavras gregas. A primeira, que auto, quer dizer eu mesmo, e nomia de lei. A palavra quer dizer lei. Autônomo é aquele que se regra. Autônomo não é o sujeito que conquista com o seu trabalho o seu sustento sem trabalhar numa empresa apenas. Autônomo é o sujeito que chega no supermercado, chega no estacionamento, e aí está lotado o shopping. O estacionamento do shopping está lotado. Isso não é vocês, não, tá, gente? Isso nunca aconteceu com vocês. Aí tem idoso e portador de necessidades especiais, o antigo deficiente, certo? Aí ele olha assim, aí o filho fala: pai, não tem vaga, só tem de idoso e de portador de necessidades especiais. O que esse sujeito que não é autônomo fala? Mas não tem nenhum idoso, nenhum deficiente físico aqui, filho, então a gente pode usar. Ele burla, ao invés dele ensinar ao filho que regra ou você cumpre, ou ela não serve para nada. Para que serve uma regra, irmãos? Para ser cumprida, e cumprir uma regra significa possibilitar relacionamento. Sinal vermelho significa ultrapassagem. Por que o sinal vermelho não significa ultrapassagem? Porque tem que ter uma hora que alguém para o outro passar, gente boa. Não é? O sujeito autônomo, ele faz o que tem que fazer, temos advogados aqui, não é por medo da punição da lei, mas porque ele tem consciência da importância da lei e da regra. Se eu tento o tempo todo preencher as expectativas dos meus filhos e fico o tempo todo do lado dele: Bernardo, não faça isso, Bernardo, não faça isso. Eu sei que tem uma tentação grande, né? Vamos combinar que tem, né? Já escovou o dente hoje? Quantas vezes os pais já fizeram essa pergunta aos seus filhos? Esse ano, que tem só 3 meses, eu já fiz 497 vezes, assim, né? Já arrumou a cama? Que mãe nunca fala isso 7 vezes ao dia, só na manhã? Mas por que a gente fala isso, Samuel? Por que você falava isso para o Rafa e para o Caio? Porque você queria que agora eles tivessem autonomia. A gente confunde autonomia com independência. Eu não preciso de ninguém, eu sou autônomo. Ora, preencher as expectativas de uma criança o tempo todo, de um amigo o tempo todo, de uma esposa o tempo todo, de um irmão em Cristo o tempo todo, é infantilizá-lo, porque ele precisa crescer. Ele precisa processar as questões da vida. E Jesus nos ensina isso. Então, número 1,
Cuidar não é simplesmente corresponder às expectativas das pessoas, e não é estar presente o tempo todo. A gente não é Deus, irmãos. Salvo o contrário, ninguém aqui tem o atributo da onisciência. Só o sabiá, talvez, assim, né? Terceiro lugar, o que não é cuidar? Cuidar também não é impedir que o outro sofra. Porque se a gente não tem o atributo da onisciência, a gente também não tem, queridos, o atributo da onipotência. Eu gostaria de impedir que meus filhos sofressem, e até trabalho para isso. Não é? Enquanto eles são pequenininhos, a gente está ali o tempo todo, mas deixa entrar na adolescência. Quando eu tinha 3 anos, como é que era quando seu filho entrou na escolinha? Jorge, quando entrou no jardim da infância, irmã Áurea. Lá em casa era assim, papai, não vai embora não. Um falava, não vai não, pai. Filho, já tem 10 minutos que a gente está aqui, a aula começou. Não, pai, sabe por quê, pai? Eu vou sentir a tua saudade, pai. Filho, não, pai. Até que um dia assim pecou. Ela falou assim, fica um pouquinho aqui com a tia que eu vou no banheiro. E até hoje o cara não perdoa a mãe. Você mentiu para mim. Tem precedente. Por isso, posso mentir para você também. Você mentiu para mim quando eu tinha 3 anos. E o outro, não vou dizer qual é, vocês já deduziram, mais novo. Tchau, filho. Pai, não, pai, tem uma coisa que eu quero te falar. Filho, por favor, eu preciso ir. Não, pai, compre melão e melancia, hein, pai. Tá bom, filho, vou comprar. Tá bom, vai lá, filho. Pai, não se esqueça, hein, pai. Compre melão e melancia. Falava 5 vezes. Ele não queria me soltar. Ele não queria. E como ele gosta dessas frutas, ele ficava ali, compra melão. Não vai embora, pai. Mas eu quero que eles cresçam. Primeira vez que eu deixei o Bernardo descer a nossa rua, virar outra rua, e ir na Prestes Maia, onde ele começou a estudar piano ali, em frente à nossa padoca, Pedro. Que isso, Pedro? Ali, né, na Prestes Maia, não tem uma escolinha de música? Então, Lisa. Aí ele falou, o que, pai? Eu posso ir sozinho? Repete, pai. 2 ruas. Porque cuidar é permitir. É aceitar que vai ter momentos que eu não vou estar presente e impedir que ele sofra, mas eu quero que ele se prepare para enfrentar os sofrimentos da vida. Porque a vida, irmãos e irmãs, tem muita coisa boa, mas tem muito sofrimento, não tem? A vida tem sofrimentos. Então, o que é cuidar segundo Jesus? 3 coisas e a gente vai embora. Em primeiro lugar, é estar disposto a correr riscos. É estar disposto a sofrer nesse processo de cuidado. De onde eu tiro isso? 2 lugares no texto só aparecem. Especialmente entre o verso 7 e o verso 16, os discípulos falam assim, mas Senhor, não vai não, Senhor. Há pouquíssimo tempo, os caras tentaram te apedrejar. Se você voltar para lá, eles vão te matar. Mas Jesus falou, não, eu preciso ir, eu preciso cuidar dessa família. Aí o Dídimo, o Tomé, é até irônico no versículo 16, ele diz, tá bom, então vamos gente, vamos para a gente morrer com ele. Tem gente que não apenas não está disposta a sofrer no processo de cuidado, preste atenção, como zomba de um pastor, de um ministro, de um psicólogo, dizendo assim, não sei como você aguenta. Né? Não sei como você tem que ter estômago de urubu para ser pastor, já me falaram isso. Marcinho, cara, como que você aguenta teu irmão, cara? Como você aguenta tua mãe? Como você aguenta tua avó? A gente não está disposto a sofrer, porque o outro é problema dele, não é problema nosso. E quando a gente está diante de alguém com essa abnegação, com essa capacidade que vem do próprio Deus, porque Deus é amor, quem ama conhece a Deus e é nascido de Deus, amém? Então, quem se dispõe a cuidar de alguém que sofre, de alguém que está num momento de sofrimento, está muito conectado com esse amor de Deus. Mas a gente não só não está disposto a sofrer, como a gente faz como Dídimo, muitas vezes.
Vocês sabem do que eu estou falando, sim ou não? Ah, cara, você tem muita paciência. Você já pagou essa conta aí desse teu primo aí 10 vezes, eu não tenho mais não. E às vezes a gente sucumbe a isso. Então, cuidar é estar disposto a sofrer, a correr riscos e até ser prejudicado por amor. E sabem, irmãos, a maior dessas dores do cuidado é a ingratidão. A maior dessas dores do cuidado é o não reconhecimento do nosso cuidado. Pensa nos teus filhos. Não é, mães? Não é, pais? Pensa em amigos que já passaram para a nossa vida. Eu sei que esse tema é um tema difícil, e eu começo a olhar e vejo olhos marejados em alguns irmãos aqui. Sabe por que é difícil? Porque tem a ver com pecado. O pecado gera morte. É um tema difícil, está falando de morte. Está falando de resultados finais e últimos de Gênesis capítulo 3, da queda humana. Então, em primeiro lugar, cuidar é estar disposto a correr riscos e a sofrer e a ser prejudicado por amor. C.S. Lewis tem um livro que eu gosto muito e sempre releio, Os Quatro Amores. E ele, lá no final, foi o penúltimo livro que ele escreveu. Faleceu 2 ou 3 anos depois de escrever Os Quatro Amores. E ele fala sobre os 4 amores, as 4 palavras gregas para amor. Depois ele fala que, de fato, só existem 2 amores, o amor necessidade e o amor doação. Teu filho não te ama porque ele quer se doar por você. Seu filho te ama porque ele precisa de você. Você ama um carro, eu amo esse carro porque ele funciona. Quero ver se ele te deixar a pé 10 vezes aí na Anchieta, você vai continuar amando esse carro. Você ama o seu trabalho porque te paga um bom salário, porque você é respeitado. Eu quero ver se atrasarem um salário, se você vai deixar de amar esse trabalho. Se você não vai deixar de amar esse trabalho. Então, ele diz que o nosso amor, em primeiro lugar, é muito mais o amor entre irmãos, o amor entre amigos, o amor entre um casal apaixonado. E aí o Djavan faz até uma trilha sonora para esse amor. Vem me fazer feliz porque eu te amo. A gente cantou essa música um montão, né? Só que a gente não sacou o que ele está dizendo. Para o poeta, nessa canção, ele está dizendo, olha, amar alguém é ser beneficiado por esse alguém. Biblicamente não é assim. Deus amou o mundo de tal maneira que ficou esperando o mundo fazê-lo feliz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu-se a si mesmo na cruz em Cristo. Depois de fazer esse raciocínio, e eu sou tentado a gastar mais tempo nele, mas não dá tempo, ele termina lá no finalzinho do livro, dizendo que só há um lugar, só há 2 lugares no mundo onde a gente está livre dos sofrimentos inerentes ao amor. E eu diria ao cuidado. Parafraseando C.S. Lewis. Porque se você amar alguém, você vai sofrer. O mesmo Djavan, o salmista citado hoje no meu sermão, tem outra canção que ele diz, o amor é um grande laço, um passo para uma armadilha. Um lobo correndo em círculos para alimentar a matilha, ou seja, tem esforço. Não é fácil, não. Não é só chegar no drive-thru e falar, eu quero o número 2 e uma coca média, não. Tem que ir atrás de comida. E ele diz, só tem 2 lugares onde a gente está livre das dores e dos sofrimentos inerentes ao amor. E eu repito, ao cuidado. Primeiro, no céu. Porque no céu não há mais sofrimento. Você vai ser cuidada no céu, Cleide? Não vai, filha. Não precisa. Em segundo lugar, no inferno. Porque você acredita que no inferno alguém está preocupado em cuidar um do outro. O inferno, para mim, irmãos, a visão que eu tenho do inferno, só para ficar mais leve, é a torcida vascaína inteira no Maracanã. E com calor e mosquito. Você acha, cara, que alguém está preocupado em cuidar um do outro no inferno? Por isso que alguns dizem no gabinete, pastor, meu casamento, minha casa é um inferno. Não é porque tem demônios,
mas porque não há esse amor e esse cuidado mútuo, essa preocupação com o outro. Eu fico muito triste quando reconheço em uma hora de conversa pastoral, ajudando um casal, ajudando uma pessoa, que a visão que ela tem do casamento é um lugar, é o relacionamento onde ela vai ter as suas necessidades satisfeitas. Irmãos, cuidar não é satisfazer a expectativa das pessoas. Cuidar não é estar presente o tempo todo. Não é impedir que o outro sofra. Cuidar é estar disposto a correr riscos. Cuidar, penúltimo lugar, é ajudar quem sofre a encontrar algum significado e sentido no seu sofrimento. Jesus diz, olha, essa doença não é para a morte. Olha, eu sou a ressurreição e a vida. Olha, você não crê, não? Existem duas formas finais aqui para cuidar. A primeira delas é essa. É oferecer o ministério da verdade, como diz o Dr. Tim Keller. A pessoa está sofrendo, o Dutra me procura, Gerson, estou quebrado, cara. Estou quebrado, estou devendo a todo mundo. Cara, não consigo comprar uma bala mais na praça. Me ajuda. A expectativa dele qual é? Que Gerson meta a mão no bolso e compre uma bala para ele. Né? Essa é uma expectativa. Pô, Gerson, eu tenho uma reunião amanhã, cara, vai lá comigo. A expectativa dele é que eu vá lá e ajude. Percebem as primeiras coisas? A expectativa dele é que eu o impeça de sofrer. Mas, em primeiro lugar, nesse texto, a gente vê Jesus dizendo para Marta a verdade. Marta, esse sofrimento, essa doença não é para a morte. Vamos pensar um pouquinho, Dutra. Senta aqui, filho. Por que você está endividado? Ah, tá. Então, Em outras palavras, cuidar é oferecer um confronto amoroso, muitas vezes, Dutra. Jesus confrontou Marta. Ela chegou, ela nem esperou Jesus chegar, ela foi andando no meio do caminho. Pô, Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Jesus falou, olha só, eu sou a ressurreição e a vida, tá? Você não crê em mim, não? Fica calma, irmã. E ele já tinha mandado o recado. Vocês lembram que ele mandou um WhatsApp lá, quando ele estava 2 dias antes? Diga que essa doença não é para a morte. Ele confrontou a Marta. Eu nunca tinha percebido isso nesse texto. Você já tinha percebido, Fagner? Ele confrontou a Marta com a verdade. Aí Maria chega com outra abordagem, se ajoelha. Ah, Jesus, se você tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Ele oferece, ao invés de um confronto amoroso, o que ele oferece, irmãos? Um conforto amoroso. Sensacional, cara. Jesus é demais, né? Para uma, ele dá um confronto amoroso no sofrimento, mas para outra, ele dá um conforto, amoroso no sofrimento. Domingo passado, lá no culto, em ação de graças pela sua mãe, o pastor falou uma coisa que está comigo o tempo todo, que eu nunca tinha sacado também, Cris, irmãos. Consolar, a palavra consolo, significa estar com aquele que está só, com o solo, né? Consolo. Muitas vezes o melhor cuidado que eu posso oferecer ao Wagner é estar com ele, estar do lado dele. Não, Wagner, não, eu vou com você lá. Não vou resolver nada, mas eu vou estar com ele. Só que ele tem que admitir que, às vezes, eu não vou conseguir estar com ele. Porque eu não tenho o dom da onipresença. Nossas abordagens para o Senhor e uns para os outros é bem infantil às vezes, irmãos. Meus filhos muitas vezes já falaram, pai, vamos jogar bola agora, tipo sábado, 7h. Vamos andar de bicicleta. Ontem a gente teve um pequeno grupo lá em casa, fui andar com o Paulo 10h de bicicleta. Né? Só uma voltinha básica. Mas os caras querem que você faça o que eles querem na hora que eles querem. E eu falei, Pablo, você lembra na quarta-feira que eu te chamei para jogar bola, para andar de bicicleta? Ah, pai, mas eu estava vendo desenho. Vão aprendendo aí. Ó. Você lembra ontem à tarde que eu falei, filho, vamos jogar... E você falou, não, pai, é que estreou uma série nova aqui no Netflix. E agora, esse pobre pecador, seu pai, que também é por acaso pastor... Não é por acaso, não, né? Agora eu vou... É 10h, então eu vou dar só uma voltinha no bairro. Então, essa dinâmica de crescimento precisa ser reconhecida nesse texto.
Para algumas pessoas, o nosso cuidado se traduzirá em ministrar a palavra, em exortar, até admoestar, como Jesus fez. Para outras, a gente só vai chorar junto, cara. Você não tem o que fazer, a não ser sentir a dor do outro. Abraça e chora junto. E a gente inverte. Já viu que a gente inverte? Tem gente que quer confrontar quem precisa de consolo. E tem gente que quer consolar quem precisa de confronto. Tinha um comercial de um jornal aí, tinha uma pessoa enlutada chorando, aí o cara chega para abraçar, e ao invés de chorar junto, ele fala, mas há males que vêm para bem. Você não pode confrontar quem precisa de consolo, e nem pode consolar quem precisa de confronto. Jesus nos ensina isso nesse texto. É sensacional, irmãos. Se eu precisar de conforto, por favor, me confortem. E se eu precisar de confronto, por favor, me confrontem. Mas que a gente tenha essa maturidade que Jesus nos chama para viver e experimentar. Eu termino perguntando quantos Lázaros poderiam estar perto de você hoje? Quantos Lázaros estão dormindo, mas podem ser despertados? Pensa um pouquinho. Talvez o Lázaro que precisa sair, vir para fora, seja você mesmo. Seja um sonho que você viu adoecer e morrer, e ainda culpa Jesus. Se Jesus tivesse me abençoado, eu teria feito a faculdade. Se Jesus estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Que Lázaro precisa ser ressuscitado na sua vida? E olha que a ressurreição de Lázaro também já dá um outro sermão, né? Quando ele sai, a primeira coisa que Jesus faz é pedir que desenrolem as faixas. Porque às vezes você precisa reconhecer que só vê a realidade quem está vivo. Talvez você não esteja mais vendo a realidade da sua casa, da sua família, e eu também. Porque você está morto. Como diz Apocalipse, você está com a aparência de vivo e está morto. Você já morreu faz tempo, já cheira mal. Mas nessa manhã, irmão e irmã, amigo e amiga, o Senhor nos convida a ordenar para os Lázaros sepultados da nossa história, venham para fora, porque Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Será que você vai crer? Será que você é Marta ou será que você é Maria? Que Marta e que Maria perto de você precisa de confronto ou precisa de consolo? Vamos curvar os nossos olhos diante do Senhor Jesus.